essa noite eu também queria reconhecer que, né, a minha vida pertence ao Senhor e o que eu sou, cheguei, né, na caminhada por causa dele, por causa da misericórdia dele, né? Mas hoje o Senhor usa muitas pessoas, né? E hoje uma pessoa que eu gostaria de honrar é a minha esposa Clarice. Eu queria que ela ficasse de pé, né? Eu queria agradecer a Deus pela vida dela, porque quem me suporta é ela, irmãos, que está ali. Ela é que me suporta. Talvez os irmãos pegam sempre a melhor parte, né? Ela pega a outra parte, né? Então eu queria agradecer a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos, quem conhece, né? Nossa turma é grande, são 5, né? Filipinho, Miguel, Ana Sara, Nelise, Esther. E eles acabam entendendo muito bem que a gente às vezes precisa se ausentar, estar um pouco com o Senhor, e eles conseguem entender isso, e eu louvo a Deus pela vida deles também. Bem, feito essa consideração aqui, que realmente assim, hoje parece ter uma atmosfera diferente, né? Tá dando uma tremedeira fora do normal, né? Parece que Deus realmente veio conduzindo a gente de uma forma nesses dias, nesses 7 dias. E eu pelo menos creio dessa forma, né, irmãos? Toda vez que um grupo de irmãos, seja qual for o número dele, começa a buscar a Deus e ter sede e fome de Deus no coração, chega um momento que Deus olha do céu e fala assim: opa, tem um odre novo na terra. E manda os anjos dele levar vinho novo para aquele lugar. Eu vejo que Deus tem derramado vinho novo todos esses dias, né? Os irmãos todos que têm vindo aqui, o Senhor tem derramado vinho novo. E creio que hoje, né, não será diferente. Por isso a gente esteja assim bem sensível, né? Bem aberto, e não deixe nada escapar. Assim, Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida hoje, né? Vamos esquecer um pouquinho as nossas preocupações e deixar o Espírito de Deus penetrar bem profundo no nosso coração. Eu queria ler Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Acho que, né, podemos investir assim nessa leitura e ficar na dispensação do Senhor como a gente tem buscado depois. Diz assim, Josué capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado a água do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa,
Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome. A nossa condição, Senhor, é de dependência, de miséria. A nossa condição é, como tem sido falado esses dias aqui, apenas de ser um instrumento. O desejo é, de todos os nossos corações, que nessa noite desça do céu um pão vivo, um alimento. Que o Senhor possa pôr diante de nós um banquete espiritual. Senhor, cerca esse lugar como tu já tem feito com os teus anjos, Senhor. O domínio, o governo, a autoridade pertencem a ti. Aqui temos um propósito: levantar o nome de Jesus Cristo, dizer que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que o nome dele está acima de todo nome, e adorar esse nome. Esse é o nosso propósito aqui nessa noite, Senhor. Dizer que tu és grande, que só tu és Deus e que não há nenhum outro além de ti. Sim, queremos exaltar esse nome, glorificar esse nome. Queremos dobrar os nossos joelhos e confessar com o nosso coração, Senhor, isso. Por isso estamos aqui nessa noite. O teu Espírito tem toda a liberdade nessa noite, Senhor, para glorificar o nome do teu Filho. A Ele a glória, Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra para todos sempre. Amém. Bem, amados, estamos chegando ao fim do deserto. 40 anos se passaram desde aquele povo, ter saído pelo braço forte do Senhor, usando o seu servo Moisés. Depois desses 40 anos, agora estamos parados aqui no Rio Jordão, Eu achei assim, quando estava lendo assim e meditando, achei muito propício a gente comentar sobre essas 3 etapas até a chegada de Jericó, O povo veio, de certa forma, caminhando, ainda que em círculos, até que toda aquela geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, pudesse de fato morrer. Quando chegou o tempo oportuno, onde realmente o Senhor determinou: agora vou entrar com o meu povo na terra prometida. Bem, houve alguns passos que Deus estipulou, e são passos muito importantes, não só para aquele povo, mas como Paulo nos alerta, tudo isso foi escrito para nossa advertência e para nossa orientação. A primeira coisa que me chama a atenção é um pouquinho antes do capítulo 5, quando nós lemos que Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Bem, santificar naquele momento era estar preparado para alguma coisa que iria acontecer. As coisas não podem nos pegar de surpresa. Sabia que Deus está nos preparando para as coisas que Ele deseja fazer na nossa vida? Nós precisamos estar preparados. Será que eu e você estamos preparados para receber o amanhã de Deus? Ou será que nós estamos, de repente, não estamos tão apercebidos assim? Bem, houve aquela mensagem e todo o povo se santificou. No dia seguinte, algo importante iria acontecer com aquela nação. E esse algo importante, vamos ler em 1 Coríntios 10, seria o batismo daquele povo.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, né? Nosso irmão Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bem, o batismo é um ponto importante na vida de uma pessoa, né? Existia uma promessa, mas antes de que aquela promessa se tornasse uma realidade, aquele povo deveria se preparar, como se preparou, e depois passar por aquelas águas. Esse processo de passar por aquele rio, né? E na verdade o rio estava bem cheio, então eles estavam literalmente mergulhando no rio, submersos, estavam sendo, como o nosso irmão Paulo falou, batizados. Gera uma reflexão importante, porque esse batismo, ele foi um batismo um pouco diferente, né? A Escritura diz que Josué mandou que aqueles homens pegassem 12 pedras no meio daquele rio, levassem 12 pedras para o outro lado do rio. No outro lado do rio, ele fez um altar com aquelas 12 pedras. E 12 pedras eles colocaram no meio daquele rio. Então, assim que os sacerdotes tocaram as águas passaram, todo aquele povo atravessou. O que ficou ali no meio daquele rio foram 12 pedras. E depois que o rio continuou a correr, aquelas 12 pedras ficaram submersas naquele rio. E haviam 12 pedras desse lado do rio. E ali havia uma instrução importante, uma revelação importante para aquele povo, o que é a primeira expectativa do batismo. O que se espera após o batismo? O testemunho. Então, aquelas 12 pedras que estavam debaixo daquela água, era um modo natural como aquele povo andou aquele tempo todo. É a nossa vida sem preocupações, os nossos ouvidos insensíveis à voz de Deus, a gente sendo o Senhor da nossa vida, dono do nosso umbigo, tudo aquilo precisava ficar ali debaixo daquele rio. E todo mundo que passava e olhava agora 12 pedras do outro lado do rio, opa, via assim, o que é isso, papai? Ah, isso simboliza que o nosso Deus abriu o mar para que nós pudéssemos atravessá-lo a pé seco. Isso significa que algo impossível aconteceu. Eu não tinha condição de ter uma nova vida. Eu não tinha condição de viver em novidade de vida. Eu não tinha condição de largar o meu pecado. Eu não tinha condição de deixar coisas que me arrasavam por dentro e que me deterioraram. Coisas que me puxavam para a sarjeta. Mas Deus abriu um caminho e eu passei por esse caminho. E Ele fechou esse caminho e me deu condição agora de ter uma nova vida. Que coisa importante. Então não se vai entrar na terra prometida de qualquer maneira. Então havia uma instrução clara mostrando isso e cada um precisava refletir no seu novo comportamento. E é interessante que Paulo também tem essa compreensão. Eu queria ler para não ficar nas palavras. Diz assim, olha, Romanos 6, os irmãos não precisam abrir. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha Deus, puxa. Então, acho que antes daquela muralha, uma outra muralha caiu. Da forma de se viver, da forma de andar, da minha postura, do meu comportamento, do meu falar, do meu portar. Isso ficou lá.
Isso foi uma muralha que muitas vezes eu preciso relembrar e dar graça a Deus. Deus, preciso lembrar de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou hoje. Olha como é importante a gente não esquecer de onde Deus nos tirou, de onde nós estávamos. Eu posso até ter um problema, eu posso até ter uma dificuldade, eu posso até estar atravessando alguma crise, alguma questão, mas hoje eu atravesso tudo isso em novidade de vida em Cristo Jesus. Eu atravesso tudo isso com o Espírito Santo me animando, me consolando, me admoestando e me dando forças para caminhar. Irmãos, e muitos daqueles que passaram pelas águas não deram aquela importância. Sabia que existiam mais ou menos 601.000 homens acima de 20 anos? Era mais ou menos o segundo levantamento, né, que você pode conferir no livro de Números, mais uns 21, 22 mil levitas, que eram contados à parte, que passaram por ali. Nem todos deram a real importância para aquele momento na sua vida. Como assim, irmão? Por exemplo, Acã. Acã se batizou. Acã atravessou o mar. O rio, né? Acã atravessou o rio. Acã viu aquilo. Acã viu a mão do Senhor. Acã passou pelas águas. Mas ele não deu valor ao que Deus havia feito na vida dele. E mais tarde ele vem trocar o seu batismo, a sua novidade de vida, por dinheiro e capas que estavam dentro de Jericó. Irmãos, o batismo, ele é uma ordenância maravilhosa do Senhor. Mas nós não podemos nos apoiar nas ordenâncias do Senhor, nós temos que nos apoiar no Senhor. Nós não podemos nos apoiar no batismo de Jesus, nós temos que nos apoiar no Jesus do batismo. Então tem muita gente que fala assim, eu já me batizei, estou tranquilo. Irmão, ninguém está tranquilo. Lemos aqui agora, o homem se batizou e mais tarde ele fez uma outra escolha na vida dele. E aquela escolha que ele fez levou ele, sua esposa, seus filhos e seus pais a serem queimados no meio do arraial. A gente vai ler mais lá na frente. Então eu não posso me apoiar em batismo. Quem me salva não é batismo, quem me salva é Jesus. Quem me dá novidade de vida é Jesus. Quem me tira do meu caminho e põe no caminho novo é Jesus. Quem muda, quem arranca os meus pecados, quem de fato perdoa os meus pecados, quem trabalha na minha vida para que eu ande diferente é Jesus, irmão. Então eu não posso me apoiar no fato que eu sou crente, que eu fui batizado, que eu vou a culto, não. A minha confiança deve estar em Jesus Cristo. É importante, obviamente, que eu passe por isso, mas passando com a consciência, estou fazendo isso porque isso é uma realidade espiritual. Estou mergulhando nessas águas para declarar para o mundo espiritual que sou um na morte de Cristo e vou ser um em novidade de vida. Mas como eu fui falar desses dias aqui, tem sempre alguém tentando entrar em cena. E a nossa confirmação, a nossa declaração é diária, né? Daquele dia que mergulhamos e todos os dias confirmamos aquela declaração para que possamos andar em novidade de vida. Puxa, passou. Nem todo mundo valorizou. Nem todo mundo percebeu. As pessoas estavam mais preocupadas com o cacho de uva, com o que elas iam conseguir lá dentro da terra, com o que Deus estava fazendo na vida delas. Passou o batismo, passou a lavagem, uma obra, a mão de Deus trabalhando, a mão de Deus consertando, a mão de Deus tirando o carrapicho, a mão de Deus fazendo carinho, a mão de Deus cuidando. Mas não houve valor, não valorizaram, não entenderam o que Deus estava fazendo, estavam preocupados com outras coisas. E é assim, né, que de fato eles chegam ali no 10º dia de Abib. Isso é lindo, é porque Deus, a data é perfeita. A gente sabe lá, Êxodo 12, diz que o quê? No 14º dia de Abib, que é o primeiro mês deles, como o nosso fosse janeiro, 14º dia é o dia de sacrificar o cordeiro, imolar o dia da Páscoa mesmo. Só que o cordeiro tem que ser separado 4 dias antes. Ele fica num cantinho, 4 dias separado, depois no 10º dia 4, aí sim, ele é morto, pães asmos, cereais tostados, aí se comemora a Páscoa, né? Eles chegaram
4 dias antes da Páscoa naquele local. Ou seja, meu irmão, Deus ele não está nem atrasado, nem adiantado em nada que Ele está fazendo na nossa vida. É o tempo dele. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, Ele sabe a data. A agenda que tem que ficar em branco é a minha, porque a que vale é a dele. Se eu marcar alguma coisa na minha agenda e, opa, tem alguma coisa na agenda lá de cima, eu tenho que apagar. Porque inclusive tem um evento que não está marcado, não me avisaram. Me falaram assim, olha, eu vou voltar, eu vou buscar minha noiva, eu vou buscar a minha igreja, mas não deu a data, então não posso ter nada mais importante que esse compromisso marcado na minha agenda da terra. Eu posso dizer assim, como o Tiago nos ensina, se o Senhor permitir, estaremos lá, se o Senhor permitir, faremos tal coisa, se o Senhor permitir, então compraremos tal coisa, se o Senhor permitir, então andaremos para tal cidade. Porque a agenda não é nossa. A vida não é nossa, a agenda está na mão dele. E quando ele marca, irmão, está marcado. E como é bom a gente entender o que ele marca para a gente poder aproveitar. Chegaram no tempo que fala de separação. É como Deus estivesse falando com aquele povo. Agora vocês se santificaram. Agora eu passei você pelas águas e batizei vocês. Agora vocês vão ficar parados desse outro lado, na cidade que se chama Gilgal. Então, se no primeiro momento eles estavam no Jordão, o Jordão fala de quê? Lembra o Evangelho de Mateus? O que fala lá? Fala de arrependimento, de batismo, de mudança de vida. Olha a mensagem que Deus estava dando aqui, ó. Arrependimento, mudança de vida, contrição, deixar para trás, não seja como seus pais duros de coração. Existe uma mensagem aqui, Jordão, onde eles estavam acampados, fala de todas essas coisas. E às vezes nós estamos acampados em algum momento da nossa vida e não percebemos nesse momento que Deus quer nos falar. Aquele momento era o momento disso. Jordão, limpeza, lavar, separar, fazer de novo. Aquele que rouba, não rouba mais, mas trabalha e ajuda o seu irmão. Aquele que minta, não minta mais. Não é assim? Aquele que olhava só para si, agora cuida do outro. Olha só, está falando de mudança, irmãos. Mas o povo está preocupado com o quê? Com um cacho de uva, com bênção. O povo não está entendendo que a coisa mais importante é o que Deus está fazendo na própria vida do povo, no que Ele está construindo dentro do coração de cada homem daquele. Quando você pega um Josué franzino, talvez com receio saindo, e agora um homem confiante no Senhor, um homem maduro, um homem agora que sabe que eu e minha casa serviremos ao Senhor, esse coração trabalhado por Deus, tratado no altar do Senhor, vale muito mais do que ouro, prata e riqueza. O que nós ganhamos com Cristo na nossa caminhada, aquilo que Ele tem feito na nossa vida é o maior valor, irmão. Mas infelizmente o povo passa e poucos entendem aquela mensagem. E quando eles passam por Jordão, eles entram em Gilgal. Olha o que Gilgal fala. Interessante isso. O Senhor falou para fazer faca. O Senhor falou assim, faz faca. Gilgal é o lugar de fazer faca. Puxa vida, então é isso. Já atravessamos agora, vamos fazer a faca e vamos pegar a faca e fazer o quê? Partir para dentro do inimigo, não é assim? Você acha que ninguém pensou isso? Vamos pegar a faca agora e vamos partir para dentro deles com a faca. Não, não. A faca é para vocês. Que palavra tremenda essa palavra é para quem? É para você, Rafael. A faca, a espada, é para marcar você. Não é para você usar ela para o seu inimigo. E quem de nós feriria 601 mil homens alguns dias antes da guerra? Quem de nós faria tal loucura? Porque Simeão e Levi fizeram isso naquela época e conseguiram com meia dúzia de homens acabar com toda a família de Siquém. Porque eles estavam no terceiro dia com muita dor, recuperando. Cortou o prepúcio, capa do prepúcio masculino. Você imagina, com faca, inflama toda aquela situação, mas chegou no terceiro dia, o que Simeão e Levi fizeram? Foram lá e mataram todo mundo. Quem
faria isso? Quem antes de Jericó iria colocar todos os seus guerreiros em profunda dor? Quem antes de uma guerra iria fazer isso com o seu exército? Só aquele que entende que mais importante que a força é a marca que o exército precisa ter. Irmãos, o que vale é a marca que ele faz em nós. E é isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Deus estava marcando o seu povo. A palavra diz lá em Gênesis, só para não ficar nos meus comentários, né? A Bíblia está toda desfolhada. Gênesis 34. Olha lá, ó. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Foi uma traição, né? Eles tiveram... Isso pesou no momento profético de Jacó sobre a vida deles, né? Porque eles fizeram aquilo realmente de coração, né? É algo... O que eu queria dizer com esse versículo? É algo doloroso. E qual o dia que dói mais? O terceiro dia. O terceiro dia é o momento de mais dor. Então Deus faz certas marcas na nossa vida que dói muito, irmão. Na vida de Jacó, ele nunca mais andou igual. Nunca mais ele andou da mesma maneira. Mas é melhor ser marcado por Deus do que andar sem marca e sem direção. E aqui a gente entende que Gilgal é lugar de circuncisão, é lugar de fazer compromisso, é lugar de ser marcado, é lugar de entender propósito, é lugar de fazer parte, é lugar de ter um dono. E Deus está fazendo tudo isso com aquele povo antes que eles chegassem em Jericó. Mas mais uma vez, nem todos valorizaram isso. Nem todos valorizaram a marca que tem. Abriram mão disso. Mas a marca foi feita. Entende, irmãos? Como é que, quando eu penso com Deus, nunca a responsabilidade é dele, porque ele fez. Ele abriu. E colocou. Me conduziu nas águas. Me marcou. Mas eu posso não dar valor a tudo isso. E não dar valor a tudo isso é um preço altíssimo a se pagar. Por isso que Davi, nos seus salmos, né, sempre começava da seguinte forma: Senhor, entrarei na tua presença com ações de graças. Que te darei eu, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor tem feito a mim, né? Ó minha alma, recorde dos feitos do Senhor, não te esqueça de nenhum só deles. Ou seja, Davi falando com o coração dele: lembra tudo que Deus está fazendo, lembra tudo que Deus está fazendo, lembra a mão de Deus, olha Deus trabalhando em casa, Deus trabalhando com os filhos. Não aconteceu, mas Deus está fazendo isso, Deus está com a mão ali, Deus resguardou, Deus botou uma cerca, Deus cuidou, Deus está conduzindo, Deus está sendo fiel, está mandando providência, está sustentando, ainda que seja uma luta grande, Ele está dando a força. Então olha só quantas coisas Deus tem feito. Então nós precisamos lembrar disso constantemente e entrar na presença de Deus com ações de graças em relação a toda a boa dádiva que Ele tem feito por nós. A gratidão, ela vem junto com a humildade, enquanto a murmuração vem junto com a soberba. Não é assim? Quando a gente acha que a gente quando a gente se coloca, aí o Rafael me coloca numa situação ingrata, é porque eu acho que eu sei mais do que Deus, eu sei cuidar da minha vida, Ele não está sabendo muito e eu estou insatisfeito. O que é insatisfeito? Não está concordando com aquilo que está acontecendo, porque eu sei fazer melhor. Então o que acontece? A minha altivez sobe, minha altivez subiu, vem a murmuração. Quanto na humildade a gente reconhece que o maior sabe cuidar do menor, e a gente se rende diante dele fazendo: Senhor, em tudo te dou graças, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu tem me ensinado a viver na abundância ou na escassez, Senhor, no dia da alegria ou no dia da tristeza, com saúde ou com enfermidade, porque
Porque assim tu tem me ensinado que todas as coisas posso, porque tu me fortaleces. Né? Passaram. A faca é para lutar ou para marcar? A espada de 2 gumes. A espada ela vem para marcar o nosso próprio coração. Separei um texto aqui para a gente refletir também, para não ficar só nas palavras. Está no livro de Colossenses. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça, Jesus Cristo, né, de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Olha a nossa circuncisão aí, irmãos. Não por intermédio de mãos, como eles, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, que pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele também nos proporcionou essa circuncisão, só que agora no Espírito, no despojamento da carne. E Ele tem feito isso na nossa vida. A questão é, estamos percebendo isso? Estamos olhando essas coisas e reconhecendo elas diante do Senhor? Ou estamos como aquele povo já preocupado com a segunda-feira? Preocupado com amanhã? Preocupado quando vai chegar lá naquilo que foi de fato prometido? Mas Deus está trabalhando em Gilgal. Deus está fazendo uma grande obra em Gilgal. E a gente precisa perceber essa obra e glorificar o nome do Senhor por essa obra que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Passou Gilgal. Puxa vida. Passou a dor da marca. Limpeza, purificação, novidade de vida, marca. Olha quanta coisa antes de chegar até lá. Até que acontece um momento importante. Chega o dia 14. E a palavra de Deus diz que eles comemoram a Páscoa. Olha que coisa importante. Então eles lembram que não era nem para eles estarem vivos, mas por causa daquilo que o Senhor fez lá em Êxodo 12, por causa daquele cordeiro que foi preparado como providência, então eles estavam vivos ali. Puxa vida. Então a dívida deles era com o cordeiro, mas a dívida deles era com Deus, da própria vida. Se hoje eu estou celebrando, se hoje eu estou ceando, puxa, eu devo isso ao cordeiro. Lembrando, a ceia não salva ninguém, a marca não salva ninguém, o batismo não salva ninguém. Jesus Cristo é que nos salva. Mas Ele determinou que assim a gente caminha, a gente passa pelas águas, recebe a marca, o penhor da esperança, está celebrando hoje a ceia diante da presença do Senhor, mas confiando somente nele e buscando dar valor àquilo que Ele tem feito na nossa vida. Não pode passar despercebido isso aqui essa noite. Não pode passar como mais um mês. Não pode passar como mais uma ceia. Não pode. Porque esse erro que eles cometeram custou muito caro para eles. Veja bem, diz que nesse dia cessou o maná e eles comeram das novidades da terra de Canaã. É bom, coisa nova. Imagina, novidade, milagre de Deus. Coisas boas estão sendo feitas ali. A Páscoa está sendo celebrada. Mas o povo
nem todos que estão ali estão valorizando essas coisas. Eu fico pensando que Acã ceiou. Acã participou da Páscoa. Acã estava lá rindo naquele dia e pegando o pão asmo e o cereal tostado com o vinho e celebrando lá com os irmãos, dizendo: oh, Deus é fiel, tremendo, Deus é fiel, tremendo, Deus é fiel. Ele estava lá no dia da ceia. Ele não sabia que dentro do seu coração uma cobiça por dinheiro e por riqueza havia surgido. E que alguns dias na frente ele trocaria toda aquela realidade de alegria por aquilo que estava dentro de Jericó. Oh, por isso diz a palavra do Senhor: de todas as coisas que se devem guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Puxa, hoje eu posso estar me alegrando, hoje eu posso estar pregando, hoje eu posso estar participando com os irmãos, mas e amanhã? Senhor, amanhã sonda, esquadrinha o meu coração, vê se há algum caminho mau nele e arranca o Senhor e guia-me pela vereda da justiça. Aleluia. Irmãos, mais importante do que qualquer grande vitória que o Senhor nos dê é que Ele mantenha a nossa consciência, o nosso coração quebrantado diante dEle. E que nós sejamos tão cativados por Ele que não saiamos debaixo das suas asas. Não perder essa consciência, não perder essa gratidão, não esquecer aquilo que Deus fez por nós, vale muito mais do que qualquer outra grande coisa, irmão. Todo o restante se torna pequeno quando Deus se torna tudo para nós. Quando Deus se torna tudo para nós, então não falta nada. Irmãos, aqui na ceia, é uma compreensão minha e eu estou aberto para estar equivocado. Mas aqui na ceia, a muralha caiu. Eu digo ceia porque a Páscoa é a ceia da antiga aliança, é uma figura, né? Uma tipologia. Apenas trocou os elementos, mas na verdade tem a mesma representatividade, né? Aqui caiu a muralha. Sabe por que aqui caiu a muralha? Porque aqui, depois de limpeza, purificação, novidade de vida, testemunho, marca, circuncisão, Páscoa, então o Senhor aparece. Leia o versículo 13. Então, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Esse anjo do Senhor aceitou a adoração. Ele não era o anjo como a gente conhece, querubim ungido, né? Era o próprio Senhor Jesus, o comandante dos exércitos do Deus vivo. Aleluia! Ele apareceu. Ele apareceu quando? Depois da Páscoa. Olha que coisa tremenda. Ele não apareceu antes. E ele apareceu com a espada nua. Ela podia estar o quê? Embainhada, não podia? Quando ela não está embainhada, porque vem de onde? Vem de uma luta. Enquanto vocês estão se recordando daquilo que eu fiz por vocês, enquanto vocês estão comendo o pão ágil, quando vocês estão bebendo, né, esse vinho, quando vocês estão comendo esse pão, quando vocês estão bebendo esse suco, estava eu no mundo espiritual batalhando por principados e potestades que estavam em Jericó. Porque mesmo no Antigo Testamento, a luta não é contra a carne e sangue, mas a luta sempre foi espiritual. A luta física, ela ocorre depois da espiritual. Na verdade, ele volta de uma luta que já tinha ocorrido no mundo espiritual de Jericó. A espada dele está nua. Ele já trouxe a vitória. Ele fala que entregou eles na mão de Josué. A faca que está na nossa mão, irmão, é para nos marcar. É a espada na mão do Senhor que vence os nossos inimigos, irmão. Por isso, como vamos abandonar um Deus desse? Como vamos fazer pouco dele? Vamos ficar perdidos, apanhando da vida para lá e para cá. Irmãos, veio com a vitória já. Ele veio com a vitória. E olha só que coisa interessante. Ele diz assim: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Porque na visão de Josué, ó, só tem a gente e o outro lado.
Você é do nosso ou é do outro? O que o Senhor falou com ele? Não. Eu sou comandante do exército do Deus vivo. Parceiro, não tem que estar do teu lado, é você que tem que estar do meu, tu não entendeu ainda. Não tem que estar do teu lado não, é você que tem que estar do meu lado. Quem determina o lado sou eu. Josué rapidinho se inclinou e adorou. Não, estou do teu lado, Senhor. Eu estou do teu lado. Não, Senhor, eu. Coisa interessante. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa saber que tem um exército que está pelejando pelo povo de Deus no mundo espiritual. Saber que os anjos, como diz o livro de Hebreus, são como os ministros de fogo, trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós estamos buscando, estamos louvando, estamos adorando o Senhor, e o Senhor está dispensando anjos para trabalhar, irmãos, na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, nas situações de conflito. Irmão, não podemos entrar no peito, não podemos resolver no peito. Quem resolve no peito é o homem natural. Está vendo uma situação ali, o cara, não, pá, vou resolver. Não. Você já discerne, a situação está assim, tem um espírito de violência, está tentando empurrar aquela pessoa. Começa a orar e repreender para ver se não amansa. A briga dos dois. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não adianta estufar o peito, tem que dobrar o joelho. A vitória vem, não é quando a gente estufa o peito, a vitória vem quando a gente dobra o joelho e fala: Senhor, para mim não dá, eu não tenho condição, eu sou homem, Senhor, eu sou pó, ainda que ele seja caído, ele é um querubim ungido, eu não tenho como lutar contra ele. Aí vem a graça de Deus que nos reveste, põe a armadura, põe o capacete, põe a espada, põe o escudo, põe o cinturão, entra o Espírito, nos põe de pé e ele fala: agora, fala a minha palavra, meu filho, que eu a honrarei. Coisa boa é saber que a palavra do Senhor é verdade na nossa boca, e para isso precisamos o quê? Ser discípulo, olhar, valorizar, entender. Deus me levou ao Jordão, Deus me levou ao Gilgal, Deus está participando, permitindo que eu participe dessa mesa, que coisa maravilhosa. Vamos desfrutar daqui, se demorar mais quanto tempo, aquilo não importa. Importa estar aos pés do Mestre. Importa entender que enquanto eu estou lá, na Páscoa ou na ceia, tem alguém lutando e guerreando. Caiu. O anjo falou com ele o quê? O Senhor falou com ele aquilo que falou com Moisés. Direção da área dos seus pés. O lugar que você está aqui, José, é santo. O lugar de batalha, de guerra, é santo. Porque eu e meu exército estamos aqui acampados. Lembra Jacó, quando passa e vê um acampamento de anjos em Manaim? Os anjos do Senhor trabalhando, irmãos. É que às vezes a gente simplesmente esquece essa realidade espiritual e lida o tempo todo com o natural. Mas aquele lugar agora é santo. Imagina se eles não tivessem passado no Jordão. Imagina se eles não tivessem limpos. Imagina se eles não tivessem purificado. Imagina se eles não tivessem sido marcados. Imagina se eles não estivessem na mesa do Senhor. Como eles estariam com o Senhor? Como eles estariam do lado do Senhor? Como o Senhor poderia pelejar por eles? Mais à frente em Ai, é claro, mesmo você sendo batizado, amigão, Rafael, mesmo você sendo marcado, Rafael, mesmo você tendo espada, Rafael, mesmo você tendo isso, mas vai em Ai, tendo algum pecado, para ver se tu não toma pau. Vai lá, achando que Deus é Deus de guerra, de vitória, que Deus está comigo, isso, aquilo, tomou um pau. Josué ficou o quê? Um dia prostrado diante do Senhor. O que isso nos ensina? Que não há currículo. Não há currículo no meio do povo de Deus. Não há histórico. Meu irmão, pode ser... Hoje em dia nem sei mais o que tem, né? Bispo, não sei o que, querubim ungido, tal, pastor, o que tiver de título, de coisa que fez para Deus, tal, não importa. A nossa condição continua sendo a mesma. Pó. É assim que nós somos. Do pó viemos, para o pó
retornaremos. Por meio de uma graça e de um amor que não conseguimos compreender, Ele nos amou, nos resgatou, pôs em nós o seu Espírito, redimiu a nossa vida, salvou a nossa alma, nos filiou nele uma marca, nos dando poder para nós sermos chamados filhos dele. Eu não posso, depois disso, estar preocupado se vou pagar a conta de luz na quarta-feira. Não dá, não vai fechar a conta. Ou eu escolho viver de um lado, ou eu escolho viver de outro. Ou eu consigo entender que esses princípios que demarcam a minha vida a partir de hoje, ou então é melhor eu abandonar tudo e correr atrás logo do que o meu coração quer ganhar. E vou embora. Mas eu preciso me definir. Porque senão meu juízo é maior, eu fico participando de tudo. E depois chega em Jericó, a muralha não me vence, mas meia dúzia de quequé me joga no chão. Acã pode até ter participado da derrubada da muralha, mas naquele dia quem caiu não foi só a muralha, foi Acã. Entendeu, irmão? Às vezes a gente pode até ganhar o que a gente quer, mas a que custa? Trocando o quê? Perdendo o quê? Essa é a grande reflexão. E ali é uma coisa que eu fiquei assim, pensativo, porque eu fiquei pensando assim, Deus, qual é a maior muralha que pode existir? Pensando assim, a gente ouve tantas situações, tantas coisas, e eu fiquei pensando, a maior muralha que já existiu, a maior, foi aquela produzida no Jardim do Éden. Foi a muralha que se levantou no dia que o homem quis se tornar independente de Deus. Que ele acha que sabe mais que Deus. Aquela muralha, irmão, se levantou aquele dia. Adão e Eva foram expulsos ali do Jardim do Éden. E ninguém tinha poder para derrubar essa muralha. De um lado da muralha estava quem? Deus. E do outro lado da muralha que estava quem? Os homens. Como derrubar essa muralha? Isaías diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Pense em qualquer muralha nossa. Coloca do lado dessa muralha. Ela fica o quê? O meio-fio. Porque essa muralha nós não tínhamos o quê? Capacidade para derrubar. Mas aí, irmãos, sabe esse anjo, comandante do exército do Deus vivo? Ele volta. Só que ele volta em carne agora. A espada nua na mão dele é de madeira, vira uma cruz. Ele chega diante dessa muralha e fala, eu tenho autoridade para fazer essa muralha cair. Eu vou abrir um novo e vivo caminho pelo meu sangue. Ela vai cair, esse véu vai rasgar e essa separação nunca mais vai se levantar. E todos que estão desse lado poderão atravessar essa muralha agora e adorar Deus livremente em novidade de vida. Irmão, essa é a grande muralha que caiu. Aleluia. E caiu com o comandante de novo, só que agora em carne. Deus encarnado na pessoa de seu filho, agora levando uma cruz, que é a grande espada. Pedro, o pessoal tirando espada, não, calma, a espada não é essa não. A gente está em outro momento agora. O que vai derrubar essa muralha vai ser a minha morte, vai ser o meu sacrifício. O que vai deixar você de consciência limpa, o que vai deixar você leve, perdoado, a paz que você tem no seu coração, a tranquilidade, a atmosfera da sua casa, quando você vê seus filhos na presença do Senhor, todo esse presente, toda essa dádiva, toda essa graça eu vou conceder morrendo naquela cruz. Precisamos olhar para essa mesa e entender. Meu Deus, se o Senhor nos deu o seu único filho, também não nos dará todas as demais coisas?
puxa, aquilo que sabe, tudo que pode gerar insatisfação na minha vida, vamos botando de lado, vamos botando de lado, vamos botando de lado. E Senhor, traz para cá aquilo que o Senhor tem feito. Oh, maravilha. Tem coisa melhor, irmão. Tem coisa melhor do que você chegar em casa, seu filho de 5 anos virar para você e falar assim: papai, vamos orar? Tem coisa melhor que isso, irmãos. Existe coisa melhor do que isso? Existe coisa melhor do que você poder ver a graça de Deus na sua casa, a misericórdia do Senhor? Existe coisa melhor do que você orar e sabendo que todos ali têm os seus defeitos, todos erram, mas nós vamos caminhando, pedindo perdão, nos humilhando um para o outro, e cada um suportando em amor um ao outro, e vendo a graça de Deus, guardando igual uma bolha, irmãos, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, sabe? Praga nenhuma atingindo, seta nenhuma entrando, oração contrária nenhuma fazendo efeito, obra de macumbaria não faz efeito, obra de bruxaria não faz efeito, olhar do cara não faz efeito, guarda do homem malicioso, guarda do homem mau, livra de tropeçar, dá a mão para a gente não cair. Meu Deus, isso tem muito valor, meu Deus, me perdoa. Eu quase troquei isso por um prato de lentilha, por uma coisa que eu queria muito. Não, Senhor, eu não quero mais prato de lentilha. Eu não quero mais saciar minha fome. Eu não quero resolver o meu problema. Senhor, eu quero estar na Tua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor entre, me marque, resolva as questões da minha vida, dê força para eu poder me livrar do pecado que eu tenho que me livrar, dar nome a Ele, abandonar a Ele, Senhor, e debaixo da Tua graça, andar junto com meus irmãos. Oh, que coisa maravilhosa. Não é, irmão? Quando Deus vai cortando as nossas amarras, às vezes a gente está pesado, vai cortando isso, vai tirando um negocinho aqui, outro. Pô, Senhor, isso está difícil, está difícil. Às vezes tem coisas que nós tratamos diante do Senhor, é difícil de vencer, irmãos, difícil de vencer. Vai tratando aquilo, colocando, mas irmãos, que coisa boa quando Deus vai trabalhando na nossa vida. De olhando, vai vendo o produto da obra dele em nós. Ai, irmão, que alegria poder olhar, né, para a vida de um filho, de um irmão, e ver que aquela pessoa tinha aquela inclinação. Eu fico observando isso em alguns meus. Ou ser egoísta, ou ser assim, ou ser mais nariz em pé, e você vê na hora a pessoa agindo de outro jeito. E você sabe que aquele não é o jeito natural dela agir. Você sabe que é a presença de Deus na vida dela, conduzindo ela por aquele caminho. Sabe? Não é aquele, não é o natural dele, aquele não é o natural dela, mas aquilo é a presença de Deus na vida dela, levando ela em novidade de vida. Aí você olha e vê, talvez não esteja com dinheiro, mas é um vaso de barro com as riquezas celestiais dentro. Sabe? Isso gera gratidão no nosso coração. Isso faz com que a gente entenda: Senhor, eu vou fazer tudo o que Tu mandar. Essa muralha vai cair, a gente vai entrar em Jericó. Mas eu não quero esquecer de nada que o Senhor fez na minha vida até aqui. Quando eu entrar em Jericó, eu vou ver algumas coisas. Senhor, guarda o meu coração. Algumas coisas podem me tentar. Algumas coisas podem fazer com que eu esqueça tudo aquilo que o Senhor está fazendo. A própria ação do Senhor derrubar essa muralha, a própria vitória que o Senhor me der, a própria resposta de oração que o Senhor me conceder, se não for bem administrada, pode me levar a tomar outras atitudes que me afastarão de Ti. Por isso, Senhor, não me dê pouco para que eu não roube, mas também não me dê muito para que eu me esqueça de Ti. Foi a oração do homem de Provérbios. Senhor, vai cair essa muralha. Há coisas que eu vou ver, elas podem me chamar a atenção. Senhor, guarda o meu coração. Mais importante que essa muralha cair, mais importante que Jericó cair, é eu continuar fazendo parte do Teu exército, Senhor. Irmãos, o Senhor nos falou ontem. Ali houve uma troca. Se você for no primeiro livro de Crônicas, você vai ver que Acã era da tribo de quê? De Judá. Acã era da tribo de Judá. Houve uma troca de famílias. Acã, que é da tribo de Judá, vai e morre por causa do seu pecado.
Não só por causa do seu pecado como um erro pontual, por ter abandonado tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. E Raabe casa com Salmão. Salmão é filho de Naasson. Naasson é príncipe de Judá. Ela é mãe de Boaz, irmão. Por isso que Boaz entende o mistério com Ruth rápido. Porque ele sabe quem era a mãe dele. Não uma prostituta, mas a única sobrevivente de uma cidade que foi destruída pelo povo de Deus. Antes, para Jericó era uma prostituta. Para o povo de Deus, ele era a única sobrevivente. E se Deus tinha um negócio na vida dela, todo mundo fica de boca fechada. É assim, irmãos. É assim. Quando Deus faz, não tem o que as outras pessoas falarem. Não tem. Ah, mas lá na prostituta, não sei o que. Eu até na minha especulação acho, que quando eles saíram dali todo mundo feliz, ninguém sabia o desfecho de ai. Todo mundo saiu, glória a Deus. É aquele momento perigoso espiritualmente falando. O momento da vitória é um momento perigoso espiritualmente falando. Glória a Deus e tal, a muralha caiu, bênção e tal, para testemunho, tudo aquilo e tal, a muralha caiu. Mas no mundo espiritual, irmão, existe uma guerra ainda. É isso que a gente tem que estar, né, sempre ligado. Existe uma guerra. Naquele momento, havia uma baixa no povo de Deus. E ninguém estava percebendo, porque Acã fez aquilo em oculto. Eu não sei se ele imaginou como ele ia conseguir, porque toda vez ele ia ter que desenterrar, esconder, levar, depois ele ia ter que desenterrar, pegar, porque o povo andava, não dava para esconder debaixo da tenda dele a vida toda, concorda? Será que uma festa no meio do povo de Deus ele ia botar aquela capa babilônica e ela dançar? Não ia. Então, nem aproveitar, é assim que é o pecado. Não tem como, não tem como desenterrar, não tem como. Não tem como nem usar aquilo, não vai ter. Só que na hora a gente é seduzido. Na hora a gente é conduzido. Quando a gente vê, Senhor, perdão, pequei, meu Pai. Poxa, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Coisa boa, né, irmão? Passa pela disciplina, recebe a disciplina de bom grado, porque entende que Deus açoita todo aquele que ama. Então ele recebe bem a disciplina, sabe? Ele não fica com problema com as pessoas, ele não fica com problema com os irmãos, não, porque ele sabe que aquela disciplina é de Deus e é bom para a vida dele. Aquilo produzirá frutos de justiça, como diz Hebreus 13. Ele sai ali, irmão, e esconde. Tá, glória a Deus, vamos para a próxima cidade agora. A galera tá como? Animada. Não tá todo mundo animado? Vamos cair dentro, e pá, vamos lá, e manda só uma galerinha e pumba, toma pau. Eu acho que a gente pensou aí, pô, no nosso meio, pô. A gente ganhou lá, pô. Não tinha essa mulher. Agora a gente perdeu, quem tem de diferente no nosso meio? A mulher, pô, tô falando. Cara aí, pô. A pessoa chegou aí, tá vendo? Isso aí, pô, problema. Agora é isso aí. Você acha que todo mundo aceitou ela de... Não aceitou. Mas o duro depois é o povo ter que reconhecer que a derrota não foi por causa de uma ex-prostituta, e sim foi por causa de um crente que nasceu na igreja. A derrota não veio da outra pessoa, veio do cara que nasceu ali no deserto, foi o cara que foi batizado, foi o cara que foi marcado, foi o cara que tomava ceia, foi o cara que fez tudo aquilo. E ali que veio a derrota. Então, em vez de eu meter o dedo, meu irmão, no rosto do meu irmão para falar alguma coisa, é melhor me ajoelhar e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque senão podia ter sido eu. Podia ter sido eu. Foi aquela pessoa, mas podia ter sido eu. Senhor, guarda o meu coração, Senhor. Conserva o meu coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e me sustenta, Senhor. Aleluia! Porque senão, Senhor, não vou conseguir. O Senhor sabe a minha condição, preciso do Senhor. Irmãos, é a condição de humilhação, de fraqueza, que suscita a ação da força de Deus. Deus não se manifesta na força do homem, mas na fraqueza dele.
quando nós descemos, nos humilhamos, eu fico pensando Moisés, irmãos. O homem que era tete a tete, assim, no bom sentido hoje, com Deus, ele saía da tenda da congregação, o rosto dele brilhava, o rosto dele emitia uma glória. Ele descia do monte com 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus, irmão. Que isso? E depois vinha meia dúzia de gente e fala assim, aí, só você? Só Deus só te usa? Você quer? Papapá? Fulano, você quer comer esse negócio aqui mesmo? É maná e tal? Eu não tenho misericórdia de mim. Se fosse eu falo assim, Deus, fogo logo. Sabe o que Moisés fazia? Moisés ia se humilhar. Moisés ia se humilhar. Porque ele sabia da condição dele, ele ia se humilhar diante de Deus. Deus, está acontecendo essa situação, como é que a gente resolve, Senhor? Como é que a gente faz? Que isso, irmãos? Como é que pega um homem ansioso, precipitado e assassino, achando que faz a obra na sua própria força e torna ele o varão mais manso da terra? É a obra do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, a gente pode ter sido valente, hoje a gente pode ser manso, a gente pode ser temperamental, gritar, irado e tal. Hoje a gente pode ser um cordeirinho, não pela nossa força, mas pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. A gente pode ter sido egoísta, hoje a gente pode ser generoso. Irmãos, e existe coisa melhor do que as pessoas olharem e verem a obra de Deus na nossa vida? Não tem, irmãos. Essa é a maior riqueza. Diz que o Senhor no final vai apresentar essa obra. Os céus dos céus se impactarão. Quando o Senhor fizer o desfecho da sua obra, imagine apresentar. Imagina querubim, serafim, 4 seres viventes, arcanjo, anjo, terceiro céu, segundo céu, primeiro céu, pegar, olhar e falar assim, mas eles eram barro, mas eles eram pó, mas eles eram homens caídos, mas tinha 1 milhão de dificuldades, mas o céu era fechado, mas tinha um pecado diante deles, mas tinha tentação, mas tinha problema, mas tinha murmuração. E Deus fala assim, mas olha só o que eu fiz com esse barro. E mostra para o céu assim, ó, a minha igreja. Olha aqui, ó, a minha noiva. Olha aqui, ó, vestida de branco. Olha aqui, ó, sem mácula, sem ruga, santa, pura. Olha a glória, a simplicidade, a singeleza desse povo que eu criei para minha glória. Irmão, eu e você queremos fazer parte disso? Então vamos deixar o resto. Vamos deixar o resto. Vamos deixar. O Senhor vai nos conceder aquilo que Paulo fala para Timóteo, né? Correr atrás dessas coisas, e muitos se complicaram. O Senhor vai concedendo as vitórias, né? Mas o mais importante, irmãos, é que o Senhor está nos conduzindo a fazer aqui nessa semana junto, todos nós, né? Buscando ao Senhor, os irmãos chegando, tem irmão dormindo poucas horas na semana, porque já chega, já sai, mas buscando a presença do Senhor, buscando. Quando os irmãos, toda a congregação começa a adorar, a gente já sente a atmosfera o quê? Diferente, não é, irmão? A atmosfera aberta, né? O Senhor trabalhando, a gente já sente, irmão, aquela paz. Não tem preço a paz. A paz que Jesus Cristo dá não tem preço. Não tem nada que pague aquela paz, o sono do justo. Puxa, irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Coisa boa. Coisa boa é pertencer a Deus, é ser propriedade dele. Ô irmãos, olhar e pensar no dia que a gente foi lá, mergulhou, passou pela água, recebemos a marca, fomos tratados, comemos na mesa dele, bebemos na mesa dele, sabe? Se não temos toda a família servindo ao Senhor ainda, aos poucos, né? No tempo do Senhor ele vai estar agindo. Ele vai estar agindo, ele vai conceder vitória, irmão. Ele dobra o coração do homem e da mulher mais braba que existe no mundo. Faz virar cordeirinho, faz chorar igual neném. Porque não há coração que consiga se sustentar diante da presença de Deus. Aquilo vai, ou a pessoa corre e foge, ou ela vai se desmoronar. Porque é muita graça, é muito amor, não é? É muita ternura, é muito cuidado, é muito zelo. A gente não tem palavras, né? Para a gente agradecer.
Irmãos, isso é o que eu gostaria de compartilhar nessa noite, assim, essa palavra, primeiramente deixando o meu coração, juntamente com os irmãos.